Olá, hoje a gente vai mergulhar num clássico, né? A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Recebemos um material de apoio bem interessante sobre ele e o objetivo aqui é destrinchar um pouco esses ensinamentos, entender por que um texto tão antigo sobre guerra ainda ressoa tanto hoje, sabe? Nos negócios, na vida pessoal. Qual será a mágica? É uma pergunta excelente. E, olha, o ponto de partida que o material que a gente viu reforça bem é justamente não ver a arte da guerra só como, um manual militar. Na verdade, é muito mais um tratado sobre pensamento estratégico, né? Sobre como encarar desafios, conflitos, de um jeito inteligente. E essa aplicabilidade, ela vai muito além do campo de batalha original. Chega nas empresas, nas negociações, até nos nossos dilemas internos, eu diria. Faz sentido pensar assim. O material destaca uns conceitos-chave, né? Como aquela ideia famosa de vencer sem lutar. Parece até estranho para um livro de guerra, né? E também a força do conhecimento. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, aquela coisa toda. Isso sugere uma preparação assim muito meticulosa antes de qualquer passo, né? Exatamente. E esses pontos eles se conectam totalmente. O conhecimento profundo de si e do outro, seja lá o que for, um concorrente, um problema, é o que abre caminho para a vitória, sem precisar do desgaste do confronto direto. É usar a cabeça para economizar energia, recursos. O material também explora bastante a adaptação. Cita as tais 9 variáveis de Sun Tzu. Ah, sim. Lembro disso no material. Pois é, que originalmente eram coisas tipo terreno, clima, mas numa leitura atual que o material traz, a gente pode pensar nisso como as circunstâncias que mudam o tempo todo. Em qualquer cenário, né? Condição de mercado, o humor de um cliente, os recursos que a gente tem. A ideia é não se prender num plano fixo. Ser flexível, tipo como a água mesmo. Certo. E como isso se traduz na prática hoje em dia? O material que a gente analisou traz umas percepções bacanas de leitores atuais. No mundo corporativo, parece bem claro. O material dá exemplos de líderes usando os princípios para montar equipes, sabe? Para antecipar a concorrência até em negociações de fusão. Sim, é muito aplicado em estratégia de negócios. Mas não para por aí, né? O material mostra que vai para o lado pessoal também. Leitores falando que usam para ter mais disciplina, para gerenciar a emoção sob pressão, para planejar metas de longo prazo. Aquela frase marcante, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar, ganha outras camadas aí, né? Com certeza. Mas, essa aplicação exige um certo cuidado. E o material de apoio também toca nesse ponto, que é importante. Não é para pegar e aplicar literalmente, né? São táticas pensadas para outro contexto, para a guerra antiga. É preciso interpretar, contextualizar. O material menciona, por exemplo, todo o debate ético que surge sobre usar táticas como o engano, a dissimulação. Essa parte do engano é complicada. Se o Sun Tzu fala em enganar o adversário para ter vantagem militar, como é que fica isso numa negociação de trabalho ou gerenciando uma equipe? É ético? O material mostra que alguns leitores veem como estratégia pura, outros já acham que é um limite moral bem delicado, sabe? Principalmente em relações que não são de soma zero, onde um ganha e outro perde. Essa questão da ética é fundamental mesmo. E o material até dá uns exemplos de como essa adaptação pode ser feita de um jeito produtivo, né? Tipo, numa negociação de contrato. O princípio de conhecer o inimigo vira pesquisar a fundo o que a outra parte precisa, quais os limites dela. Não para enganar, mas para achar uma saída boa para os dois lados. Exato. E o conhecer a si mesmo seria entender seus próprios limites ali na hora, seus pontos fortes para negociar. Isso. E no planejamento pessoal, de carreira, aquele cálculo de riscos antes de agir, que o Sun Tzu fala, vira avaliar cenários, se preparar para imprevistos. Tem aquela outra fase forte, né? Aquele que não planeja está destinado à derrota. É pesado, mas faz pensar. Então, juntando tudo isso, qual seria a grande lição que o material ajuda a gente a tirar de A Arte da Guerra? Olha, a mensagem central e o material de apoio deixa isso bem claro, é que a arte da guerra continua super relevante porque oferece um modelo, um framework atemporal para pensar estrategicamente.
Ele ensina a gente a valorizar a inteligência, o planejamento cuidadoso, a capacidade de se adaptar. Muito mais do que a força bruta ou agir por impulso, sabe? O valor real não está nas táticas militares em si, mas na mentalidade estratégica que ele inspira. É sobre observar, analisar, planejar, adaptar. E buscar a vitória, seja qual for o campo de batalha, do jeito mais eficiente e com o menor custo possível. Perfeito. E essa discussão toda sobre a aplicação hoje, especialmente a questão ética que os leitores levantaram no material, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão final. Pensando nessa ênfase do Sun Tzu em táticas que podem envolver sim dissimulação ou buscar vantagem estratégica, como é que a gente pode hoje aplicar esses ensinamentos de forma íntegra, construtiva, tanto na carreira quanto na vida? Onde que a gente desenhar essa linha? Fica aí a pergunta. E para quem quiser se aprofundar mais nessas questões, ver outros exemplos, entender melhor essas nuances, a gente recomenda muito dar uma olhada no material que serviu de base para a nossa conversa aqui. É o PDF A Arte da Guerra, Sun Tzu, material de apoio à leitura.pdf. Com certeza é uma leitura que expande e muito a compreensão dessa obra incrível.